Olá, sejam mais que bem-vindos, agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, seja mais do que bem-vindos. Hoje eu estou trazendo um Intelzinho E5-2637 V3. Ano de introdução foi em 2014 com microarquitetura e 22 nanômetros. A gente já sabe, basicamente, você que já está habituado ao canal, e quanto menor a arquitetura, melhor ela vai ser aí. Então nada de se preocupar com quantidades de núcleos, de threads, entre outras coisas, se você já tem uma arquitetura mais inovadora. O preço do produto, pelo menos aqui no Brasil, fica em R$ 137, já para você importar fica em R$ 67, a peça já fica em mãos. Tecnologia Hyperthread ele possui sim, são 4 núcleos reais legítimos da Intel e 8 linhas de instruções. A gente sabe que 4 núcleos hoje em dia fica meio que complicado, mas para diversos jogos 4 núcleos é ideal sim, com certeza, e você vai ter uma ótima elevação na questão de FPS. Tecnologia Turbo Boost ele possui sim, são 3.5 no base e no Max chegando até 3.7, excepcional, não tenho nem que se falar com relação a isso daí não. Lembrando que a maioria dos Ions que chegam até 3.3 sim consegue rodar jogos entre 60 até 120 FPS. O clock basicamente não vai influenciar muito na maioria dos jogos. Memória cache excepcional, 15 MB de cache, se tivesse um pouquinho mais seria muito bom, mas já que a gente tem 15, não tem que se comentar, vale muito a pena. A gente tem que lembrar alguns processadores que a gente tem aqui, pelo menos da 4ª geração, que chegam basicamente a ter 8 MB de cache, então a gente tem 15, então nada que a gente possa falar. Controlador de memória, a gente tem o DDR4 trabalhando a 2133 MHz com o seu limite máximo de 768 GB. Lembrando que quando a gente for decidir se a gente vai colocar memória ou de desktop ou simplesmente memória de servidor, você tem que se decidir, nada de misturar memória para não complicar isso daqui. Ou você coloca a memória de desktop ou simplesmente você coloca a memória de servidor. A questão de frequência de memória é excepcional, tá? Eu rodo muitos jogos com memória aí de 1600 MHz. A gente está falando aqui de DDR4. Sim, você vai ter uma satisfação ótima com relação a jogos aí. Mas Paulo, tem tanta gente utilizando memória de 3200 MHz, 4000 e cacetada. Não, esquenta a cabeça com isso não. Não é isso que vai fazer com que você tenha o melhor do desempenho nessa questão de memória não, tá? O que mais vale aqui é o dual chain, o triple chain, o quadrichain. Logo a gente vai estar chegando lá. Canais de memória, a gente tem 4 canais, possibilitando você estar usando aí basicamente o quadrichain, que é um tipo de prática que a gente sempre está trazendo aqui para o canal. E se você já se inscreveu ou está basicamente se inscrevendo exatamente agora e já curtindo o vídeo, você já vai ter isso daí em mente, que vale muito a pena você estar fazendo isso daí. Lembrando que o single chain te dá uma transparência de 64 bits, já o dual chain 128, o triple chain 192 e logicamente o quad chain que a gente mais gosta, 256 bits. Isso aqui em taxa de frequência de memória é elevadíssimo. Lembrando que mesmo assim, com tudo isso que eu falei, quem vai determinar a usabilidade vai ser basicamente o jogo ou a aplicação que você for utilizar. O socket da placa-mãe do processador, enfim, é o 2011-3 e o chipset que a gente vai utilizar nessa plataforma de processador é o X99. Eu vou deixar uma placa-mãe como referência que é a Machinist S5MR9A Pro, tá? Eu tenho um vídeo dela aqui especificando algumas coisinhas básicas que é costume aqui do canal. Dá uma acessada, vou colocar no link aqui na descrição, já aqui nos comentários para você acessar e ver se vale a pena você tá fazendo investimento. O TDP dessa máquina fica em 135 watts, bem elevado. A gente precisa aqui de uma aprimoração de 120 até 135, que já é uma coisa que eu já costumo colocar aqui nos nossos vídeos. Aqui a gente fica meio que estourado. Provavelmente aqui um air cooler vai dar conta
e com certeza também um watercooler é muito indicado. A minha queixa quando eu falo sobre a questão do watercooler é que o watercooler ele vai direcionar especificamente para o processador. A ideia aqui do air cooler é jogar vento tanto no processador quanto no circuito, na central VRM. Então essa é a grande ideia do air cooler. O air cooler não é só eficiência, é inteligência, sacou basicamente? O limite máximo estável dessa máquina aqui é 76 graus. A gente sabe que até 78, qualquer tipo de processador, ele vai sim trabalhar muito bem. Essa daqui é uma marca que os cientistas da Intel colocaram lá quando fabricaram o processador, alguns testes muito rigorosos para chegar nessa porcentagem aqui. Mas sim, até 78 você não vai estar agredindo basicamente em nada o seu processador. O que ele não pode chegar é 83, 89, 98, 100 graus. Aí não, aí você vai estar perdendo o clock e você vai estar agredindo todo o seu sistema, ainda mais se você não tiver uma placa-mãe apropriada para poder aguentar toda essa bagatela. Controlador de vídeo, nada de controle de vídeo para essa máquina aqui, a gente fica apenas com uma placa de vídeo que você vai ter que se desembolsar aí, basicamente para você colocar o vídeo aqui. Então a gente não vai ter suporte nem para o 4K, nem HD, nem HDMI, DisplayPort, VGA. Você vai ter que fazer um investimento com certeza aí numa plaquinha de vídeo. Deixa nos comentários aqui qual placa de vídeo você quer combinar com esse processador aqui e a gente vai estar basicamente falando para você e até quanto basicamente esse processador vai empurrar, né? Geralmente a gente tem alguns processadores que conseguem empurrar em 78% de uma placa de vídeo, 80%, a maioria 50% e a pessoa nem sabe, né? Poderia estar usando mais ainda da placa de vídeo. Pelo menos se você se inscrevesse agora, você já estaria já ciente basicamente disso. Controlador PCI Express a gente tem um 3.0, dá para poder fazer alguns investimentos com relação à placa-mãe, já deixei aqui na descrição para você acessar o vídeo que nós já fizemos e também dá para poder fazer alguns investimentos com relação à placa de vídeo, uma vez que a gente já tem essa tecnologia 3.0, mas nem tudo são flores, tá? Vai bem devagarinho aí com relação a isso daí, para você não fazer investimento demais num processador que tem uma arquitetura um pouquinho arcaica, digamos assim, mas mesmo assim ele vai empurrar com certeza a maioria dos jogos. Fonte potencial, sempre potencial, com seu limite mínimo de 450 e o seu máximo de 650. Conforme for aumentando a sua placa de vídeo, a gente também vai aumentar a nossa porcentagem da nossa fonte, tá? Para a galera que já está utilizando uma RTX, a gente precisa no mínimo lá embaixo mesmo, 600 a 650 com potência real, PFC ativo, tudo bonitinho aí, com correção de força, para que você tenha o melhor da usabilidade aí da sua placa de vídeo. E para poder finalizar, a gente sempre finaliza aqui com o filtro de linha. Não se esqueça nunca disso, é o filtro de linha que vai ajudar aí, vai segurar toda a barra quando começar a dar aqueles relâmpagos estrondosos aí. Gostou do vídeo? Achou interessante? Vem já fazer parte da nossa comunidade e a gente sempre vai estar junto.